Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Hoje de novo a gente está com esse quadro aqui que eu trago analistas específicos aqui de algo para vocês. E hoje eu tô com a Isa, que trabalha aqui junto comigo, na verdade, na Genial. É a primeira vez dela aqui no canal, então, pô, seja bem-vinda, Isa. Obrigado por estar aqui. Para vocês que estão acostumados, a gente trouxe aqui no canal o Nishio, que é analista de equities. Na verdade, ele analisa financials, né? Bancos, seguradoras e tudo mais. Hoje a Isa, em específico, ela vai falar sobre fundos imobiliários, que também é algo muito legal que todo mundo pede. Se você não viu o primeiro vídeo que eu fiz, já falando um pouco sobre a carteira dela, que ela também vai comentar aqui por cima, teve o vídeo, acho que foi o último vídeo aqui do canal, então vou deixar no card, é só você acessar lá. Apresenta um pouco, só para o pessoal conhecer você, saber o que você fez da vida, e depois toca a pau aí, o espaço é seu. Obrigado mesmo. Combinado, obrigada, Bruno. Bom, gente, como o Bruno já comentou aqui, eu sou analista de fundos imobiliários da Genial, tá? Eu sou responsável pela carteira recomendada, e essa carteira libera todos os meses, tá? Entre o último dia útil do mês e o primeiro dia útil do mês subsequente, tá bom? Então, contando um pouquinho de mim, eu sou formada em Economia e Administração pelo INSPER, tá? Eu tenho passagem aí já por alguns grandes bancos e corretoras no mercado. Trabalhei no BTG, trabalhei na XP, e aí eu vim aqui para a Genial com a ideia de estruturar toda a parte de inteligência de fundos imobiliários. E um dos projetos, né, é a carteira recomendada, que tem recorrência mensal, que é muito para ajudar os nossos clientes a investir um pouco melhor e as pessoas como um todo, tá? Essa carteira é pública, vocês podem achar no nosso site, não precisa ser cliente para ter acesso, tá? Então, eu acho que é uma carteira bem interessante. Meu objetivo com ela é sempre procurar ativos que estão num valor interessante para a gente comprar, tá? Uhum. E que tem ali, não tem nenhum risco muito grande ali de um imóvel ficar vago, de não pagar dividendos ou de dar algum chabu, digamos assim, né, Uhum. no fundo. Então, são fundos que eu considero ali uma opção bem interessante em termos de risco e retorno, para a gente poder montar a nossa carteira e deixar ela ali, tá? Não sei se já está compartilhando, mas Já. mostrar aqui um pouquinho o que eu montei, né? Eu monto duas carteiras, uma que é a carteira valor e outra que é a carteira renda, explicando um pouquinho o objetivo de cada uma. Na carteira valor, aqui eu me prendo à valorização da cota, né? Então eu quero achar fundos que estejam baratos e têm potencial de ficarem mais caros no futuro, tá? Esse é o principal critério que eu uso para escolher esses fundos. Na carteira renda, o objetivo já não é esse. Na carteira renda, eu quero fundos que vão me dar dividendos, né? Que são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoa física. Eu me foco aqui em fundos que vão ter dividendos mais constantes, tá? Vão dar um dividendo ali num intervalo interessante. Não é um dividendo que um mês vai ser um, o outro vai ser dois. Ele vai ficar ali entre 90 e 1,10. Então, vai ter uma Uhum. variação um pouquinho menor, tá? Esse aqui é meu principal critério para a seleção das duas carteiras. Então, se vocês forem ver, alguns fundos repetem, mas é porque um critério não exclui o outro, tá bom? Uhum. Então, entrando um pouquinho, eu gosto sempre de explicar aqui, montar um racional do porquê que eu estou recomendando aquele fundo, né? Por exemplo, fundos de shopping. Quem prestar mais um pouquinho de atenção vai ver que os meus segmentos de shopping só estão na carteira valor, né? Por quê? A gente ainda está aqui em um momento de pandemia, ainda tem um risco ali de novos fechamentos de shoppings, de horários restritos de funcionamento. Então, ali, dividendo não vai ser uma coisa muito recorrente, tá? E vai ter uma volatilidadezinha no valor da cota que é normal, é um tipo de risco que vai ter nesse fundo. Eu até escrevo um pouquinho aqui quais são os riscos que podem ter nesse tipo de fundo, dou um overview aqui da carteira, né? Por exemplo, o HSI Malls é um fundo que eu gosto bastante, é o fundo do Hemisfério Sul, né? Ele tem 5 ativos na carteira atualmente. Ah, fundos em Maceió, ativos em Maceió, Shopping Pátio Maceió, Shopping Via Verde, Shopping Metrô Tucuruvi, que eu gosto bastante, ele fica bem em cima do metrô ali, tem um Uhum. fluxo gigantesco de pessoas, né? E alguns ativos que foram as últimas aquisições do fundo têm renda mínima garantida, então o vendedor garantiu ali que se o shopping fechar, ele vai garantir
um mínimo de aluguel, né, para o fundo. Outro fundo de shopping, Brasil Plural, ou Malls Brasil Plural, né? Esse fundo aqui, alguns shoppings chegaram a fechar, alguns já reabriram, né, de quando eu lancei para agora, mas estão com horário de funcionamento restrito, tá? Ele tem 2 ativos no estado de São Paulo, né, que é Suzano e Tabuão, então eles estão ali naquela restrição. Quando a gente vê aqui, a março, abril, quando fechou, os dividendos caíram bastante, tá? Esses números aqui dividendos em reais. Então, ele pagou 12, 11, agora ele já está pagando 0,60. Provavelmente isso aqui vai diminuir porque esses shoppings ficaram fechados. Se ele ficar fechado, ele não vende. E uma parte da remuneração do aluguel do shopping é com base nas vendas, tá? Então vai cair um pouquinho. Fundos de logística eu gosto bastante, né? A gente está muito no momento de falar bastante de fundos de logística. A gente viu que os fundos voltados para e-commerce, os galpões, né, logísticos voltados para e-commerce estão sendo super procurados. Então são fundos que estão bem alta. Um ponto que eu tento tomar cuidado aqui, tem bastante fundo que está em alta, e aí eles já estão, na minha visão, um pouco caros, tá? Então, se a gente for comprar, o que a gente vai receber de remuneração vai estar em torno de 4%, 5% ao ano, que eu considero baixo, versus a qualidade do ativo, versus outros fundos que tem aí no mercado, tá? O Pátria é um fundo que está no começo, tá? Ele tem 5, 6 meses, acabou de entrar no IFIX, ele entrou no IFIX em janeiro, tá? Ele já alocou, ele tem 3 galpões, tá? 2 são na mesma, 2 são anexos, um anexo do outro, então vocês vão ver alguns relatórios falam 2, alguns 3, mas é que os 2 ficam muito próximos, às vezes considera como um, tá? Então eles têm ativos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Sai um pouquinho aqui de Extrema, que fica na pontinha ali de Minas Gerais, que todo mundo fala que é uma região de incentivo fiscal, e está bem próximo do mercado de São Paulo, tá? Os inquilinos aqui são inquilinos bons, Xerox, a BRF, né? E também o que ele tem? Ele tem contratos atípicos. Contratos atípicos é um contrato que o fundo vai lá e constrói o galpão com as especificações do inquilino, tá? E em troca disso, o inquilino se compromete a ficar um tempo pré-estabelecido nesse galpão, tá? 10, 20, 30 anos. Então, são contratos bem longos. E se o inquilino vier a sair, ele tem que pagar todos os meses que estão em abertos até o vencimento do contrato para o fundo, tá? Então, isso dá uma segurança, até porque é um investimento. Eu até brinco aqui que é igual a gente mandar fazer aqui uma roupa sob medida. Não é qualquer um que você vai poder vender. Então, o pessoal lá já investiu as horas, já fez do jeito que vai ficar perfeito para você, então tem que ter um comprometimento ali, né? Eu queria pegar um gancho aqui, só para o pessoal entender. Isso é um ponto positivo, certo? Então, desse fundo, dado nesses contratos. E agora, falando um pouco geral, de um ponto assim, que poderia ser negativo para um fundo de logística, o que você olha para o pessoal tomar cuidado quando eles estiverem olhando fundos logísticos? O que a gente tem que ver? Os inquilinos, né, no caso de contrato atípico, a qualidade dos inquilinos, porque, querendo ou não, ele tem 10 anos, se no meio desses 10 anos ele falir, ele vai continuar devendo, mas, assim, a probabilidade de você recuperar esse dinheiro é muito baixa. Quando a gente fala de contratos normais, né, um galpão normal, que não é tão específico para uma pessoa, para o inquilino, né, o que eu tenho que ver? A região que ele está, se ele tem demanda ali, se ele está próximo a mercado consumidor, quando a gente fala dos galpões last mile, 30 quilômetros ali de um centro grande, 30 quilômetros de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, assim, Salvador. Então, a gente tem que ver qual que é a localização dele e se ele está próximo ali de uma via de escoamento fácil. Então, normalmente, uma grande estrada, tá? Uma grande BR ali também é interessante. Além da qualidade do galpão, tá? Por exemplo, eu vou dar um caso. Teve um fundo que ele até desvalorizou bastante no mês passado, não vou entrar em detalhes. Ele comprou um galpão e alugar para uma empresa grande, capital aberto, do setor de comidas. E quando o inquilino chegou lá, o piso era torto. Então, eles não tinham como
Deles rescindiram o contrato, tipo, Nossa. estava fora das especificações. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, na verdade, o gestor deveria ter. Uhum. Então, qualidade é um ponto importante também. Nem todos, uma coisa que a gente olha muito, muita gente questiona, mas eu quero que tenha 12 toneladas por metro quadrado que aguente de peso, né? Nem todo mundo precisa disso, tá? E é super caro fazer esse tipo, então esse tipo de piso, tá? Então ali vai um pouquinho do mercado. Se eu estou no last mile, né? Se eu estou muito próximo do mercado consumidor, eu não preciso de um piso tão resistente, porque eu não vou ter tanta coisa. Uhum. E vamos supor que é um galpão para Copenhague, por exemplo, que vai estocar ali chocolate. Gente, 12 quilos de chocolate num metro quadrado é muita coisa. Então, não tem necessidade, tá? Então, são algumas coisas assim. Você acha que, falando um pouco, fundos em geral, você acha que ter um único galpão, por exemplo, ou um único, sei lá, vamos chamar de prédio para ficar mais fácil de entender, isso aí é um risco ou não necessariamente? Vai depender muito mais de quem é o inquilino e de como que os contratos são feitos, ou você acha que ter apenas um empreendimento é um risco grande e você deveria ficar ali atento? É um risco, sim, ele tem um pouco mais de risco do que os fundos pulverizados, mas existem alguns mitigadores, tá? Então, se for contrato atípico, se for para uma grande empresa, ou às vezes aquele ponto ali é essencial, tá? Inclusive, tá mais para baixo, mas assim, tem o meu outro fundo de logística que eu gosto, ele tá na minha carteira Valor, tá? É o HGLG, é o de logística. Ele tem um dos principais inquilinos é a Volkswagen, que está numa discussão ali bem importante se as montadoras vão sair do Brasil ou não. Qual o ponto desse? Aí é um pouco de conversa com o gestor, um pouco de ler relatório, tá? Esse galpão aqui da Volkswagen, ele atende toda a América do Sul, perdão. Então, ele tem ali peças para atender toda a América do Sul, inclusive eles fecharam um galpão que ficava em Vinhedo e levaram todas as peças para esse galpão da Volkswagen do HGLG, né, do Credit Suisse. Então, gente, o risco da Volkswagen de sair dali é muito baixo, tá? Quando a pessoa está começando a investir, vamos investir num fundo que já é um pouquinho maior, que tem mais inquilinos, que tem mais ativos, porque se um ativo ali chegar a ficar vago, acontecer alguma coisa, ele não vai sofrer tanto. Para quem gosta de fundos de papel, eu gosto bastante, ainda mais IPCA, agora para a gente pegar a alta do IPCA dos últimos meses. Eu recomendei o PLCR, é um fundo que eu gosto bastante. Tudo bem que é um fundo da casa, né? Mas eu acho ele excelente. Ele está descontado ainda, tá? Ele está aqui, fundo de papel, ele não é 100%, tá? Mas um driver que a gente usa para ver se ele está barato ou está caro, normalmente funciona, mas não é sempre. É a cota patrimonial, tá? O que é a cota patrimonial? Se eu for hoje a mercado e vender tudo que eu tenho na carteira, quanto que eu recebo, tá? R$ 97. Agora, se eu for comprar ele lá no meu home broker, quanto que eu vou pagar nele? R$ 93,88. Então, aqui a gente vê que tem aí um desconto interessante, tá? Eu estou querendo ou não, comprando R$ 97 por 93. Basicamente isso. O que eu gosto dele? Ele tem ativos muito bons, tá? Ele vai pagar na média aí IPCA mais 6,14 ao ano. Gente, IPCA nos últimos... Desde outubro, ele está dando aí um pouquinho menos de 1%, ficou na casa de 0,9, chegou a 1,1 agora em janeiro, mas isso é mensal e ele vai pagar isso via dividendo. Então, dá para a gente receber aqui bastante inflação ainda, independente do que vier aqui mais para frente, tá? Então, vai pagar dividendo bem interessante e aqui a gente consegue ganhar aí com a valorização da cota, né? Então, a gente vê aqui, ó, quando começou a refletir outubro, demora mais ou menos uns 3 meses para refletir a inflação e ele pagar, tá? É normal, todos os fundos de papel é assim, tá? Então, ó, 0,7, 0,8 e deve subir mais um pouco, tá? Então, por isso que ele está ali, eu acho ele interessante, os papéis não têm grande risco, todos com garantia real, então, de uma forma simples, garantia real, pensa que eu vou pegar um empréstimo e eu vou dar minha casa como garantia. É mais ou menos isso, tá? Então, boas garantias que ele tem.
Fundo de fundos é um fundo que investe em outros fundos, né? Já indo para o próximo ativo da minha carteira. Uhum. Um que eu gosto bastante é o Brasil Plural Fundo de Fundos. Esse aqui é quase 100% a correlação que eu falei lá de cota patrimonial e cota de mercado. Então, aqui, gente, molezinha, é comprar aqui 86 por 79, poxa, quase 9% aqui de ganho, tá? Uhum. Então, é um ativo que está bem desvalorizado, ele tem fundos excelentes ali dentro da carteira, tá? Não justifica esse desconto. Além disso, ele está refazendo as posições dele, então ele vai distribuir dividendos bem interessantes, tá? Que é refazer as posições? Ele comprou uns ativos lá atrás que ele estava vendo que estavam baratos, hoje já atingiu a tese, já atingiu o preço-alvo, então ele vende, ele ganha dinheiro, né, nessa venda, ele comprou barato e vendeu caro, então essa diferença ele acaba distribuindo aí para os cotistas, tá? Então isso daqui vai vir via dividendos, além dessa molezinha aqui de preço bem descontado, tá? O RBRR é o RBR High Grade, né? Esse aqui é o fundo que eu brinco que eu recomendaria para minha avó, tá? Ele é um fundo super conservador, ele tem excelentes garantias, então ele tem terrenos em garantia, metade deles estão em regiões nobres, então a gente vai falar principalmente São Paulo, região de Pinheiros, Faria Lima, Jardins. Ah, mas Isa, o que isso significa? Gente, eu tô com um terreno na Faria Lima, que quase não tem mais terreno, e o cara tá devendo o meu. E a pessoa tá me devendo um dinheiro. É óbvio que ela vai preferir me pagar do que eu pegar o terreno dela, porque ela não vai achar outro terreno nessa região, tá? Então, aqui a probabilidade de eu sofrer um default, né, da pessoa não me pagar, é muito baixa. Além disso, tem uma molezinha aqui também no preço, poxa, R$ 5 aqui de desconto quase, um fundo excelente. Taxa, ele tem um pouquinho de CDI, então quando houver o aumento ali da taxa de juros que a gente está falando de Selic acaba refletindo no CDI, tá? Então ele tem um pouquinho CDI, então ele vai pegar essa alta, e ele tem um pouquinho inflação também vai pegar essa alta, tá? Então a gente vê aqui, dividendos aqui subiu um pouquinho no último mês, deve ficar aqui na banda de 0,55 centavos por mês e 0,65 centavos também. Então não deve fugir muito disso. E o preço que eu vejo justo desse ativo é até R$ 100, tá? Então ele está bem descontado. Aqui, para quem gosta de renda urbana, essa aqui foi a primeira vez que eu coloquei um fundo de renda urbana, né? Que é isso? Ele sai ali do que a gente sempre fala de lajes corporativas, de shopping, de logística. A ideia dele aqui ele tem algumas lojas da Pernambucanas, tá? Então são lojas normalmente no centro de cidades relativamente grandes, tá? De 500 a 1 milhão de habitantes, região nobre. IBMEC, né? Faculdade, ele tem a IBMEC, a IULUS, e ele tem a Rede Big, que é supermercado. Então, ele é bem diversificado, sai ali do que a gente sempre vem falando. O que eu gosto dele, tá? Contratos atípicos, que é aquilo que a gente comentou, 92% da receita, então, super resiliente. Aí, o que tem aqui... Bom, supermercado a gente nem precisa falar, tá super em alta, todo mundo tá comprando supermercado que não consegue sair de casa, então, bom... Pernambucanas aqui também tá com consumo elevado, como as regiões, como são cidades um pouquinho menores, a Bolsa Covid acabou dando impulso para o comércio nessas regiões, tá? Então, são empresas que estão capitalizadas ali, não tem muito risco de não conseguir pagar o aluguel. E o IBMEC, eu destaquei aqui porque ele representa 10% da receita, é um pouquinho alto, tá? E é faculdade, então aí tem um questionamento se as pessoas vão continuar, se vão esperar voltar às aulas presenciais, e o que ele está fazendo aqui para mitigar esse risco é pagar 2 meses antecipado. Então o IBMEC chega lá, por exemplo, vai pagar fevereiro e março, tá? Já em fevereiro, então mitiga um pouco esse risco de inadimplência, tá? E ele tem algumas aulas presenciais que já estão voltando, então realmente eu não vejo risco aqui do IBMEC não pagar.
Até porque todo mundo quer se formar, né, gente? Ninguém vai ficar. Não, e eu A não ser acho que também um ponto interessante, aí eu não sei se eu estou errado, acho que o Uhum. público do IBMEC também acho que é um público menos inadimplente se você for olhar algumas outras faculdades ou redes de ensino, né? Então acho que isso ajuda também, né? A mitigar um Exato. pouco esse risco. Então acho que é interessante olhar. Esse é o único fundo que eu tenho na minha carteira de FIIs, na minha mesmo, que é o que você recomendou. Então até no primeiro vídeo, até falei, pô, esse é um fundo que eu tenho. Então é um bom sinal, né? Que se ela tá recomendando também, eu acabei acho que fazendo uma boa decisão. Justamente por isso que você comentou, acho que é diversificado em supermercado, faculdade, pernambucanas, então acho que é legal ter essa diversificação, você mitiga um pouco o risco. E é um fundo Exato. que tá barato, né? Então acho que. Tá num preço justo e Uhum, ele é o que a gente fala que tá em voo de cruzeiro. Gente, ele já tá maduro, já tá alocado, assim, inquilinos bons, tá? Não vai ter problema, contrato atípico, assim, chances de dar chabu aqui é muito baixa, uhum, tá? Vino, Vinci Office. Esse aqui eu gosto dele, que ele é um pouquinho diferente, ele tem um conceito boutique offices, né? Que são projetos diferenciados, boas localizações, então é um fundo uhum. mais tá mais na moda o que que os escritórios estão procurando, o que as startups estão procurando. Então eu vejo bastante procura para esse tipo de imóvel, tá? Tá É. bem em alta. Deixa eu perguntar uma coisa, mais uma dúvida também que o pessoal tem muito. Hoje, Uhum, com a pandemia, muita gente acabou e muitas empresas acabaram implementando home office. Algumas até home uhum, office para sempre. Como uhum, que você enxerga isso? Você acha que isso é mais uma moda, assim, de curto prazo, e as pessoas voltam uhum, depois a voltar para o escritório? Ou você acha que isso uhum. até pode se manter, mas não apresenta um risco grande a ponto dos FIIs de lajes corporativas não valerem mais a pena? Acho que você já responde a pergunta já recomendando, mas só para o pessoal ver um pouco essa sua visão também, porque é uma dúvida interessante, assim. O que eu vejo? Isso é um movimento que vem afetando mais os prédios que não são bem localizados, tá? Não são Uhum, em regiões de muita demanda, se eu for falar aqui de São Paulo especificamente. Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia, Paulista, que são regiões pinheiros, que tem muita procura, tá? uhum, Se a gente pegar um imóvel fora, ó, Alphaville, gente, conheço poucas pessoas que trabalham em Alphaville e realmente moram lá, então, assim, uhum. é fora de mão, não é um lugar muito procurado, as pessoas não gostam, então, se eu tô fazendo home office, Alphaville dá o quê? Uns 20 quilômetros de São Paulo? Você Só prefere dando um ficar em permeio. home office, exato. Exato, exatamente. Então, regiões mais prime, Uhum, as pessoas não vão devolver, tá? Eu vejo muito difícil. Outra coisa, trabalhar presencial é uma forma da empresa perpetuar a cultura dela, tá? Então, empresas grandes, eu acho muito difícil implementar para sempre home office. uhum, O que já tinha e a gente imagina que vai acabar acontecendo, se perpetuando em mais empresas que não adotavam, é aquele horário flexível, né? uhum. Então, você pode trabalhar de casa, pode trabalhar do escritório, não precisa ir todos os dias para o escritório. E essa daqui é uma recomendação short, eu acho que é um pouquinho mais, entra um pouquinho mais no detalhe. O que que significa, só para o pessoal saber, o que que é uma recomendação short? Se você quiser resumir para eles saberem, acho que é legal. Que eu E, deixei liberado também seu relatório, tá? Então o pessoal acabou entrando nisso e leu. Quem quiser, quem não leu e quiser ler, tá na descrição também. Mas acho que é interessante para tirar essa dúvida. o que é recomendação short, tá? Não é vender se eu tenho a posição, tá? É vender se eu não tenho. No mercado de ações de renda variável, a gente pode fazer isso, e recentemente a gente pode fazer Uhum, para fundos imobiliários também, tá? Liberou dia 28 de novembro. Então, eu faço essa carteira aqui short para quem quiser fazer usar essa funcionalidade. Então, por exemplo, eu não tenho o Iridium na minha carteira, acho que ele está caro, então eu vou vender ele caro sem eu ter, vou alugar de alguém que tem, e quando eu achar que está num preço ok, eu vou comprar e zerar a minha posição. Então, ao invés de eu apostar na alta do ativo, aqui eu estou apostando na queda, tá? uhum, Então, basicamente, a minha recomendação aqui se baseia muito no fundo estar bem esticado, tá? REDFOF, que é o HFOF, tá? É o fundo de fundos, como eu falei para fundos de fundos ali, eu consigo ter um norte muito bom quando eu vejo a cota patrimonial, estava com descolamento grande ali, de 6%, tá? Então, dei recomendação de short, justamente porque tá caro, tá? Por que que a minha recomendação de short no Iridium? Ele tá aqui, se a gente for ver, ele tá com 38% de valorização, tá? Não foi por isso que eu dei recomendação de short, tá?
fundo de papel é difícil ter o preço exato, porque muitas vezes o papel ali não tem preço. Então, eu estimo um preço, não é o valor exato, tá? Então, tem uma estimativa ali, isso aqui não é 100% meu norte. Mas a minha recomendação é porque ele já fez um giro muito grande de posição, ele no último mês sozinho, ele girou um terço da carteira, tá? Esse terço da carteira deu um dividendo muito bom, tá? Foi um dividendo de 0,65 centavos, ele pagou 1,50, 1,40 de dividendos, então mais da metade veio aqui desse giro de carteira, tá? Não vejo ele perpetuando esse dividendo, tá? Então, o dividendo provavelmente vai cair bastante aí nos próximos meses. Então, é mais por isso, ele cair no dividendo, não vejo mais sentido da cota estar tão cara, porque eu vou ganhar menos, tá? Então, é basicamente por isso que eu vou dar short nesse fundo, tá? Só um disclaimer para o pessoal saber. Quando a gente, isso acho que é mais por quem é iniciante, não, às vezes não entende muito. Mas quando a gente entra short numa posição, que é justamente fazer isso que a Isa explicou, um dos riscos é você entrar short e a posição subir, porque você está apostando na queda dela e não na alta. Então você tem que entender esse risco e saber que esse risco existe. Ele existe, ele pode acontecer. Então, se você for fazer essa operação e for seguir, você tem que estar a par dessa situação, porque por alguma razão pode subir, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer. E em algum momento, se o cara for até muito eufórico, ele pode acabar ficando com medo quando sobe e aí realizando prejuízo. Então, acho que tem que ficar também com isso na sua cabeça. Você não sabia o que é entrar short, agora você sabe, também você sabe do risco. Exatamente, exige um acompanhamento um pouco maior do papel Exato, quando a gente faz a exato. posição short, tá? Então, é para quem tá já um pouquinho mais avançado. Beleza, nossa, foi uma grande aula, assim, eu até tive uma aula aqui, acho que o pessoal curtiu também. Gente, se vocês quiserem, comenta aí nos comentários também, algo que eu possa trazer a Isa aqui de novo no canal, nem que seja para falar, às vezes, algo mais básico, algo específico sobre algum indicador de fundo, que você queira entender como você faz uma análise ali mais rápida, talvez, olhando só para múltiplos. Acho que é interessante, o pessoal usa bastante isso, até porque os sites liberam isso de graça, né, e bem direto ao ponto. Então, se vocês quiserem algum outro tipo de ajuda, acho que ela tá bem aberta a fazer isso, ela topou participar e acho que é bem legal para todo mundo, né? Ela divulga o trabalho dela, vocês aprendem, eu ajudo o meu canal, então é legal para todo mundo. Obrigado, Isa, pela participação, foi bem legal mesmo, acho que tirou bastante dúvida, inclusive que eu tinha também, como a gente conversa lá, né? Eu comecei a investir em FIIs agora também, faz pouco tempo, então sempre foi uma dúvida bem maior para mim, então, pô, muito legal mesmo, obrigado. E é isso. Se você quiser deixar alguma rede social sua, se você tiver, você me manda, deixa na descrição, o pessoal te segue. E fora isso, tem os seus contatos também, né? Se o pessoal quiser falar com você. Fechado. Obrigada. Boa. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais. Falou.